Mais um domingo, tempo de comunhão, tempo de unidade, onde de forma graciosa podemos, com liberdade, repartir mais um pouco, mais uma porção da Sagrada Escritura, a nossa única regra de fé e prática. Não sei quantos estavam aqui no último domingo. Quem estava aqui no último domingo? Quem entendeu aqui sobre a realidade entre pastor e ovelha? Glória a Deus por isso. E hoje nós falaremos também sobre essa relação, numa outra perspectiva. Falaremos sobre a unidade do rebanho. Vocês bem sabem que no ano de 2024, na Igreja Batista do Amor, nós temos aí o ano profético, que é o ano da unidade. E nesta noite, de forma intencional, iremos, com a graça de Deus, nos debruçar sobre essa temática que é essencial para a vida da Igreja de Jesus espalhada pela face da terra. Então, desde já, eu convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do primeiro verso. Efésios, capítulo 4, verso 1. Eu falei de manhã que hoje a pregação vai ser um pouco mais slow motion, para que a minha crise de tosse alérgica não atrapalhe a proclamação da palavra de Deus. Então tenham paciência com o pastor essa noite. Efésios capítulo 4, versículo 1. Quem encontrou aí? Assim diz a palavra de Deus: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Verso 4. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós lemos nesta noite a Tua santa palavra. E humildemente, Pai, nós te suplicamos que o Teu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo nessa noite ele venha abrir o nosso entendimento e nos fazer compreender a relevância de vivermos em unidade para a Tua glória, Pai. Que nesta noite o nosso coração seja confrontado, transformado e edificado pela Sua verdade, Pai. Provoca algo novo dentro de nós. E que essa unidade ela seja de dentro para fora, Pai. Que haja transformação de vida, que haja expansão de entendimento. E que o nosso coração ele esteja sensível à Tua voz, submisso à Tua palavra. E que haja temor em nossas almas, Pai. Que possamos viver em unidade nessa noite, até a Tua volta. Assim oramos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. O tema dessa mensagem é preservando a unidade da igreja. Há um tempo atrás, eu compartilhei aqui na igreja local que há muitos anos, pela primeira vez, durante uma aula sobre direito ambiental, eu ouvi uma sigla chamada APP. Foi nessa aula de direito ambiental que pela primeira vez eu ouvi na minha vida essa sigla, APP, que significa Área de Preservação Permanente. Deixa eu te dar um exemplo. Onde existir um corpo hídrico, onde existir um rio, onde houver um curso d'água,
naturalmente, nas margens desse rio, haverá uma área a ser protegida. É o que estamos chamando de área de preservação permanente. E a finalidade de uma APP é a proteção do solo e das matas ciliares. Uma medida como essa acaba evitando o assoreamento e também contribui para o reabastecimento do lençol freático e preservação da vida aquática. Essa é a APP, é a sua finalidade, é o seu propósito. E por qual motivo eu estou falando tudo isso? Estou falando isso, obviamente, de maneira ilustrativa, porque assim como existe uma APP na natureza, também existe uma APP na vida da igreja. Existe um assunto, existe uma área na vida cristã que deve sempre ser preservada, e nós estamos falando da unidade. Portanto, a unidade da igreja é a nossa APP. A unidade da igreja é a nossa área de preservação permanente. E por isso Paulo nos disse no texto que eu e você devemos fazer de tudo para preservar a unidade do Espírito. Eu gosto sempre de frisar que unidade não é o mesmo que uniformidade. Porque a uniformidade ela é mecânica, enquanto a unidade verdadeira ela é orgânica. Então, unidade não é uniformidade. Unidade não é formatação de pessoas. Unidade não é sincretismo religioso e nem tampouco ecumenismo. Mas unidade é um grande milagre promovido pelo Espírito Santo de Deus. É quando o Espírito Santo de Deus reúne pessoas de padrões, culturas e tradições diferentes e coloca todas elas em um só corpo, que é o corpo de Cristo. Então a unidade acontece quando os diferentes se assentam à mesa para partir o pão, celebrando que Cristo é o Senhor. Isso é unidade. Unidade é quando os diferentes se convergem na mesma direção. É o que eu chamo de conversão que gera convergência, aonde todos passam a ter um mesmo ponto em comum, que é Cristo. Portanto, o nosso ponto em comum, como igreja, o nosso ponto de convergência não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é uma mentoria humana. O nosso ponto de convergência é uma pessoa, Jesus Cristo. Então, de acordo com a Sagrada Escritura, é meu dever, é seu dever, é o nosso dever fazer de tudo para preservar a unidade da igreja de Cristo. E como vocês estão acostumados, nesta noite quero trazer pelo menos 3 perspectivas a respeito desse tema, dessa unidade, como preservar a unidade da igreja. E o primeiro ponto, nós começamos falando sobre um apelo. Paulo nos faz um apelo. Paulo faz um pedido a favor da unidade. E no verso 1 ele nos diz o seguinte: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Lembrem-se que a carta aos Efésios é uma das cartas da prisão. Aqui Paulo está preso em Roma. Paulo é alguém que abriu mão da sua liberdade para pregar o Evangelho. Abriu mão da sua liberdade para clamar a Deus, suplicando à igreja que ela viva em unidade. E ele está nos fazendo um pedido, ele está dizendo: peço a vocês. É um apelo a nós como igreja. E quando a gente olha para a carta aos Efésios, nós entendemos que nos 3 primeiros capítulos, Paulo ele vai tratar de questões doutrinárias, de profundas e seguras bases a respeito da teologia cristã. Por exemplo, no capítulo 1 da carta aos Efésios, Paulo diz que o Pai nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Paulo diz que o Pai nos predestinou em amor para sermos adotados como seus filhos. Ele diz que Cristo nos resgatou, nos deu a liberdade e perdoou todos os nossos pecados, e por fim nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Quando chega no capítulo 2, Paulo diz que estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, só que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor
com que nos amou, nos deu a vida juntamente com Cristo. Então no capítulo 2 ele diz que eu e você fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não para por aí, nós fomos salvos para as boas obras. Chegando no capítulo 3, ainda na sua doutrina, na sua teologia, Paulo nos diz que o Espírito Santo nos revelou o grande segredo de Deus, de salvar tanto judeus quanto gentios. E somos gentios, ou seja, eu e você fomos incluídos na promessa de Deus. Portanto, agora estamos no mesmo corpo, desfrutamos da mesma promessa, possuímos a mesma herança, e agora pela fé em Cristo, eu e você temos livre acesso ao Pai. Então é dessa teologia que Paulo está tratando na carta aos Efésios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, só que depois de toda essa fundamentação teológica, doutrinária, quando chega no capítulo 4, Paulo nos convida a viver de acordo com a doutrina que ele acabou de explicar. Quando chega no capítulo 4, é como se Paulo dissesse o seguinte a nós: olha, igreja, agora que eu já expliquei a vocês todo o fundamento doutrinário, agora que vocês já conheceram e entenderam o que Deus fez por vocês, eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados, porque Deus chamou vocês, então vivam como tais. Vocês são chamados de Deus, escolhidos de Deus, então se comportem dessa forma. É como se Paulo estivesse dizendo a nós: chega de teoria, agora é hora de colocar em prática, é hora de vestir a camisa, porque se você entendeu o que Deus fez por você, assuma a sua posição e viva de maneira digna da vocação a qual Deus te chamou, porque você foi vocacionado para viver a unidade da fé, você foi vocacionado para pertencer à família de Deus, porque assim como Cristo é um com o Pai, todos nós devemos ser um com Jesus. Portanto, viva de forma digna. Entenda isso. Viver de maneira digna da nossa vocação é o mesmo que refletir o próprio Deus no nosso dia a dia. Viver de maneira digna do nome cristão. É interessante que no texto a palavra digno, no grego, nos traz a ideia de uma balança. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que precisa, na nossa vida digna, haver equilíbrio entre a vida de Deus e a nossa vida nesta terra. Precisa haver harmonia, coerência, simetria. Portanto, se o nosso Deus é um Deus trino, se o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, se o nosso Deus em si é uma comunidade de amor, nós como igreja também devemos refletir na terra o que o nosso Deus é nos céus. Porque eu e você fomos vocacionados por Deus a vivermos juntos, de tal forma que isso personifique a unidade espiritual existente na Santíssima Trindade. Portanto, o pedido que Paulo faz é um apelo a unidade da igreja espalhada por toda a terra, porque a igreja, ela é chamada para refletir a glória de Deus através da unidade. Afinal de contas, Deus nunca é glorificado na divisão da igreja. Deus nunca é glorificado na briga entre irmãos. Quando um cristão está em guerra com outro cristão, o evangelho é envergonhado. Quando um filho de Deus briga com outro filho de Deus, quem é que ganha? Ninguém ganha. Os dois perdem, o evangelho perde, a igreja perde, e só o diabo ganha nessa história. É por isso que Jesus em Mateus 12, 25, ele vai dizer que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Portanto, a unidade é uma forte evidência de que estamos vivendo de modo digno da nossa vocação. Então o primeiro ponto dessa mensagem é: Paulo está fazendo um pedido, um apelo a todos nós. É responsabilidade de cada um viver de maneira digna, porque se já entendemos o que Deus fez por nós na cruz por meio de Cristo, precisamos corresponder com o nosso modo de viver. Segundo lugar, o segundo ponto, Paulo vai apresentar para nós uma instrução bem prática de como preservar a unidade, e ele descreve isso nos versos 2 e 3, de uma forma bem prática, bem didática.
Porque surge uma pergunta, né? Como é que na prática a gente vive de maneira digna? Como é que na prática a gente preserva a unidade da igreja? E Paulo começa no verso 2 dizendo, com toda humildade. Não, aqui está o verso 1, né? Fernanda, por gentileza, verso 2. E ele começa dizendo, com toda humildade. Então nós reconhecemos que a humildade, ela é essencial para preservar a unidade. Pense comigo. Nenhum ser humano tem dificuldade de se relacionar com alguém que é humilde. Não é difícil você se relacionar com pessoas humildes, é muito fácil, gente. É agradável, porque, como eu sempre digo, humildade é cativante. A humildade é agradável. Humildade é a antítese do orgulho. E geralmente o orgulho é a raiz de toda divisão. Então a humildade é o comportamento correto de quem busca viver a unidade cristã. Na prática, a humildade, ela funciona como se fosse um pódio de honra. Lembra lá das Olimpíadas, que tem o pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar? A humildade nos faz construir esse pódio de honra, aonde o primeiro lugar é de Cristo, o segundo lugar é o do meu irmão, e o terceiro lugar é o meu. E quem é humilde, a partir do Evangelho, aplica esse pódio de honra em qualquer ambiente. Pode ser na sua família, o primeiro lugar é de Cristo, o segundo é dos seus familiares, e o terceiro é o seu. É no casamento, o primeiro lugar é de Cristo, o segundo é do seu cônjuge, o terceiro é o seu. Em qualquer ambiente, no trabalho, na sociedade. A humildade te faz construir esse pódio de honra para a glória de Deus. E eu te pergunto nesta noite, como é que está esse pódio na sua vida? Porque talvez alguns, na sua religiosidade, até colocam Jesus em primeiro lugar, mas o segundo é dele, e o resto que se vire para lá. Não, não pode ser assim. Isso não demonstra humildade. Tiago capítulo 4, verso 6, ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu sempre digo que a humildade é um dos termômetros da nossa espiritualidade. Porque quanto mais espiritual você é, mais humilde você se torna, mais humilde você fica. Como a gente diz aqui na igreja, né? O cristão humilde, ele sempre cresce que nem rabo de cavalo, ele cresce para baixo. Então, a humildade, ela é essencial para preservarmos a unidade. Agora, não para por aí, Paulo continua dizendo, com toda mansidão. O próprio Jesus disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu gosto de enfatizar que mansidão não é o mesmo que fraqueza. Mansidão significa poder sobre controle. Então não esqueça isso, mansidão não tem nada a ver com você ser fraco. Não tem nada a ver com alguém que vive te passando para trás, de você ser ingênuo, não. Mansidão é poder sobre controle. Eu me lembro que aos 18 anos, lá em Belo Horizonte, servindo nas Forças Armadas, chegava sempre aquele triste momento de fazer a segurança do aquartelamento. E na hora de fazer a segurança, você estava ali na guarita, olhando ali todo o movimento, e sempre passava uma juventude na rua que começava a rir da sua cara. Você estava ali, não podia sair dali, começava a fazer piada, aquela coisa toda, né, Carlos? Mas a gente tem o Espírito Santo. Mas eu estava armado. Fuzil 762, né, Luan? Carregado, pronto para atirar. Mas vinham as piadas, vinham as gracinhas, as chacotas. Gente, mas você imaginou se eu fosse uma pessoa doida da cabeça? Uma pessoa terrível, maldosa, impiedosa? Eu teria poder e condições de cortar aquela pessoa na bala? Teria ou não teria? Eu teria. Mas eu não fiz isso, gente, eu sou crente. Graças a Deus não fiz isso. O que é isso? Deus me livre e guarde. Eu não sou doido da cabeça. E não sou mal a esse ponto. Misericórdia, né? Mas é isso que a gente chama de quê? Poder latente. Eu tenho poder, mas eu me controlo e não uso. Então, isso tem tudo a ver com mansidão. Sabe quando alguém te afronta? Começa a te cutucar, a te irritar. E se você não faz nada, nem sempre significa que você é fraco, que você é ingênuo. Não. Mansidão é poder sobre controle, isso é poder latente. Manso é aquele que tem o domínio de si, ele tem autocontrole,
ele consegue controlar o seu temperamento, os seus impulsos, a sua língua, os seus desejos, os seus ímpetos mais escuros. Então o manso é aquele que tem poder sobre controle. Dificilmente você encontrará uma pessoa mansa envolvida em confusões. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa mansa envolvida em conflitos. Num relacionamento interpessoal, a pessoa mansa é lenta para reivindicar direitos e rápida para cumprir deveres. A pessoa que age com mansidão sempre concede ao outro o direito de escolha. Lembra lá no Antigo Testamento, aquele lance que rolou, aquele conflito entre Abraão e Ló? Abraão não brigou. Ele concedeu a Ló o direito de escolha. Você pode escolher a terra, para onde você quiser, você fica aí. Eu não quero contenda, eu não quero confusão. Então eu te pergunto nessa noite, você que nasceu de novo, você se considera uma pessoa mansa? Ou você ainda está na turma do toma lá da cá? Sabe onde que você vai encontrar essa resposta para saber se você de fato é uma pessoa mansa? Você vai encontrar essa resposta dentro da sua casa. Ninguém melhor do que aqueles que convivem conosco para nos dar uma resposta sincera. Se nesta noite perguntássemos ao seu cônjuge: e aí, Dona Maria, dentro de casa, como que ela é, mansa? E o seu Zé lá do seu marido, é manso? É tranquilo? Não é para responder, por favor, ninguém. Se perguntássemos aos seus pais, você que é jovem, adolescente está aqui, e aí? São mansos? Ou se perguntássemos aos seus filhos, e os seus pais dentro de casa, são mansos? Ou às vezes a panela voa de um lado para o outro, né? Olha, o melhor ambiente para validar o nosso caráter de mansidão é a nossa casa. Porque o nosso lar, ele deve ser como um laboratório onde desenvolvemos e aplicamos nossas práticas cristãs. Então a mansidão é um dos fundamentos para preservarmos a nossa unidade. Paulo continua, trazendo questões bem práticas. E na sequência ele diz: com longanimidade. E longanimidade literalmente significa longo ânimo. E como eu sempre digo, longanimidade é paciência esticada ao máximo. E eu vou te dizer, a paciência é uma proteção para nós. Porque o cristão paciente, ele não se rende facilmente diante de pessoas provocadoras. O paciente consegue lidar com pessoas antipáticas, inconvenientes, sem perder a classe, sem perder a docilidade, sem perder o afeto. Então, para que a unidade seja preservada, devemos ser pacientes, longânimos uns com os outros. E na sequência, Paulo diz também que, de maneira prática, precisamos suportar uns aos outros em amor. E aqui, nesse caso, a palavra suportar não significa aguentar alguém com má vontade, mas suportar significa oferecer suporte. É quando a sua vida serve de amparo para outra pessoa. Mas lembre-se de que o texto nos ensina que devemos suportar uns aos outros em amor. E por quê? Porque esse mesmo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Portanto, o amor sempre oferece suporte, o amor sempre oferta amparo. Quando suportamos uns aos outros em amor, estamos sim, de maneira prática, preservando a unidade da igreja. Então, o mesmo Paulo, chegando no verso 3, ainda tratando de questões práticas, ele vai dizer o seguinte: que a gente tem que fazer de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazer de tudo para preservar a unidade que é do Espírito. Isso nos ensina que a unidade não foi criada pelos homens, ela foi criada por Deus. Então nós não criamos a unidade, mas o texto diz que devemos preservá-la. A unidade já existe. Ela é obra do Espírito Santo de Deus. Então o nosso dever é fazer de tudo para preservar o que já existe. Devemos fazer de tudo para preservar a unidade que Deus já estabeleceu. Então o que Paulo está dizendo é que devemos ser diligentes e zelosos na preservação da unidade. Cada crente deve se esforçar. Cada cristão deve dar o máximo de si. Deve fazer de tudo que estiver ao seu alcance para proteger a unidade da igreja.
E eu sei, meus irmãos, que nós somos diferentes uns dos outros. Nós discordamos uns dos outros em muitos assuntos periféricos. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: será que você que nasceu de novo já está fazendo de tudo ao seu alcance para preservar a unidade da igreja? Porque, biblicamente nós temos o dever de sermos humildes. Temos o dever bíblico de sermos mansos. Temos o dever bíblico de sermos pacientes, de suportar uns aos outros em amor. Para quê? Para preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. E o que essa unidade do Espírito representa hoje para nós como igreja? É fácil compreender isso olhando para toda a narrativa neotestamentária, porque nós reconhecemos que o Espírito Santo ele foi derramado em Pentecostes. E Pentecostes para a igreja é símbolo de união, de compreensão, de comunhão humana. Pentecostes é a contraposição daquilo que aconteceu na Torre de Babel. Porque na Torre de Babel nos fala de homens orgulhosos, homens arrogantes e soberbos. E quando o homem nessa condição tenta construir a unidade, o resultado é confusão, o resultado é Babel. Mas quando em Pentecostes a unidade ela é criada pelo Espírito Santo, aí nós temos união, nós temos compreensão e comunhão entre os homens. É por isso que Paulo está falando da unidade do Espírito. Porque é só o Espírito que tem poder para unificar a igreja de Jesus. Por isso, aonde existe divisão, também existe a ausência do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo chega, ele derruba todos os muros, ele quebra todas as barreiras, ele acaba com as contendas. O Espírito Santo derruba e acaba com todo o preconceito étnico, social, etário, sexual. Porque a promessa diz que o Espírito seria derramado, não sobre alguns, mas sobre toda a carne. Sobre todas as pessoas. Não é à toa que o profeta Joel disse, e acontecerá depois, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eu já expliquei isso algumas vezes aqui na igreja, mas é bom reforçar, porque a promessa é que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e toda a carne no primeiro século tinha uma representatividade, porque no primeiro século ou você era judeu, ou você era o gentil, no caso o não judeu, ou você era um samaritano, que é quando um judeu casa com a gentia, nasce um misturado, miscigenado, samaritano, povo que o judeu odiava. Ou então por fim você era um prosélito, um gentil que se converte ao judaísmo. Então isso simbolizava toda a carne no contexto do Oriente Médio no primeiro século. Mas a Escritura nos diz que o Espírito Santo não veio sobre uma classe específica, porque Atos 2 diz que o Espírito veio sobre os judeus, em Atos 8 o Espírito vem sobre os samaritanos, em Atos capítulo 10 o Espírito vem sobre os gentios, e em Atos 19 ele vem sobre os prosélitos, ou seja, veio sobre toda a carne. Então quando o Espírito Santo é derramado, ele não segrega, ele congrega as pessoas. O Espírito de Deus não provoca divisão, pelo contrário, ele unifica a igreja de Jesus. Então o Espírito Santo faz com que pessoas de línguas diferentes, de raças diferentes, de etnias diferentes, sejam todas elas batizadas em um só corpo, que é o corpo de Cristo. Isso é unidade, que só o Espírito Santo de Deus consegue promover. Ideologia nenhuma consegue unir pessoas diferentes dessa forma. É só o Espírito Santo de Deus que tem poder para fazer isso. Só o Espírito de Deus. E eu amo aquela ilustração, e eu já compartilhei isso aqui na igreja, a ilustração do pastor Abe Uber, que é a ilustração do purê de batatas. E ela é perfeita para exemplificar a nossa relação antes de Cristo e depois de Cristo. Porque eu e você, antes de conhecermos a Cristo, antes de recebermos o Espírito Santo, nós éramos como um saco de batatas. Talvez numa religião qualquer, como um saco de batatas, a gente conseguia se reunir, mas a gente não conseguia se conectar. Éramos um saco de batatas, e nesse saco tinha o irmão Batatão, tinha a Batatinha, tinha a Batata Formosa,
a batata menos formosa, para não dizer deformada, tinha a batata mais ferida, a batata menos ferida, ou seja, éramos duros, cascudos e cheios de feridas. Até o dia em que Jesus nos encontrou e colocou as nossas vidas dentro de um mesmo recipiente, dentro de uma mesma igreja local, dentro de um mesmo pequeno grupo. E ali Ele derramou sobre nós a água da palavra de Deus. Depois Ele nos aqueceu com o calor do Espírito Santo. E aí nós que éramos duros, fomos amolecendo aos poucos, houve quebrantamento. E depois Jesus, Ele tirou a nossa casca, Ele arrancou as nossas feridas. Por meio de discipulado, Ele nos amassou. Por meio do Evangelho da Cruz, Ele nos espremeu. E Ele nos misturou até nos tornarmos um saboroso purê de batatas. Foi isso. De maneira bem ilustrativa. Eu acho que não tem como ser mais ilustrativo que isso. Foi isso que Jesus fez com a gente. Estávamos desconectados. Éramos individualistas, egoístas. Mas agora, pela unidade do Espírito, não somos mais um saco de batatas. Nós somos um purê. E quando esse purê está pronto, não importa mais as diferenças. Não importa mais quem era o batatão, a batatinha, a mais ou menos formosa, quem tinha mais ou menos feridas, porque agora em Cristo todos somos um. E não estamos apenas reunidos, mas estamos conectados, interligados no corpo de Cristo. É isso que o Espírito faz com a gente, Ele nos unifica, Ele acaba com as divisões, Ele acaba com as classes, Ele acaba com as hierarquias. Ele nos faz um em Cristo e nos deixa totalmente amalgamados. Agora não há diferenças, nós somos um em Cristo. É isso que a unidade representa para a igreja. E Paulo está falando de maneira prática, sendo humilde, paciente com seus irmãos, suportando em amor. É de forma prática que a gente preserva a unidade. Terceiro e último lugar, dos versos 4 a 6, Paulo nos apresenta uma razão para que a unidade seja preservada. Ele nos apresenta um fundamento. E no verso 4, ele começa explicando essa razão para preservarmos a unidade. Ele diz que há somente um corpo. E aqui no texto, quando Paulo diz que só há um corpo, ele está falando que existe uma só igreja. Não existem 2, 3 ou mais igrejas. Cristo tem uma só igreja, porque só há um corpo. E dentro dessa metáfora bíblica, só existem 2 posições para o ser humano. Ou ele está no corpo de Cristo, ou ele não está no corpo de Cristo. Ou você é membro desse corpo, ou você não é membro desse corpo. Porque só existe um corpo, só existe uma igreja. Ou você está dentro, ou você está fora. Jesus só tem uma igreja. E talvez alguém vai pensar aqui, pastor, mas a Bíblia está dizendo que existe uma só igreja, mas eu conheço várias. Eu conheço a Batista, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, a Luterana, a Metodista e por aí vai. Não, meu irmão. Todos esses nomes são apenas denominações. São igrejas institucionais. Mas quando a Bíblia fala sobre igreja, ela não está falando da Assembleia de Deus, da Metodista, da Batista do Amor, não. Quando a Bíblia fala de igreja, ela está se referindo ao corpo místico de Cristo. Ela está falando de todos os crentes fiéis em Jesus, espalhados por todo o mundo, de todas as épocas, que constitui o corpo de Cristo, que é a igreja espiritual. Portanto, existem muitas denominações cristãs evangélicas. E dentro de cada uma delas, existem crentes fiéis que fazem parte da igreja espiritual de Cristo. E existem pessoas dentro delas que não fazem parte da igreja espiritual de Cristo. É triste dizer isso, mas nem todo mundo que está dentro de uma igreja institucional faz parte da igreja espiritual de Jesus. Algumas pessoas conseguem enganar homens, mas o dono da igreja ninguém engana. Ninguém engana Cristo. Ele sabe aqueles que lhe pertencem de fato. Pastor, mas o que vai acontecer com aquelas pessoas que frequentam uma igreja institucional, mas ainda não fazem parte
da verdadeira igreja espiritual de Jesus? Bom, se essas pessoas não se arrependerem de fato, o que vai acontecer com elas é aquilo que Jesus explica na parábola do joio e do trigo. Eles vão crescer juntos, eles vão frequentar os cultos juntos, eles vão levantar as mãos juntos, para adorar juntos, vão cantar juntos, mas no dia do juízo, o dono da igreja sabe quem é joio, sabe quem é trigo, sabe quem pertence à igreja verdadeira espiritual, e sabe quem só faz parte com uma carteirinha de uma igreja que tem uma placa, porque o pastor conhece o seu rebanho, ele sabe quem é que lhe pertence. Então há um só corpo, há uma só igreja, e a igreja de Jesus é supradenominacional. É essa igreja que ele vai buscar um dia. Paulo continua dizendo que além de um só corpo, existe um só Espírito. E eu pergunto nessa noite, quem aqui é salvo em Jesus? Muitas mãos levantadas. É um só Espírito. Isso significa que o mesmo Espírito Santo que habita na minha vida é o mesmo que habita na sua. É o mesmo Espírito. Sabe, eu não entendo quando um crente em Jesus fala assim: ah, pastor, eu não converso com aquele irmão porque o meu santo não bateu com o dele. Pelo amor de Deus, não me fala um trem desse para mim, não. O mesmo Espírito Santo que habita na minha vida é o mesmo que habita na sua. Não tem como não bater. Não tem essa história, meu irmão. É o mesmo Espírito, é um só. Deus não dá um para cada um, é o mesmo Espírito Santo. Por isso Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 ele diz: porque em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Então Paulo está dizendo que há um só corpo, e agora ele diz que há um só Espírito, porque é o Espírito quem dá vida ao corpo, ou seja, é o Espírito de Deus quem dá vida à igreja. Se não tiver o Espírito Santo, a igreja não tem vida. Um só corpo, um só Espírito. Paulo continua: uma só esperança. Uma só esperança. Paulo está sendo claro que a igreja foi chamada, foi vocacionada para uma esperança. Esperança de quê? Esperança de um futuro glorioso. Para quem está em Cristo, existe a esperança de um futuro glorioso. Porque o mundo lá fora, o mundo não tem esperança. Sabe por quê? Porque as pessoas deste mundo sem Cristo, elas não sabem como será o amanhã. Elas estão cheias de incertezas. Mas em contrapartida com a igreja de Jesus é diferente. A igreja tem esperança, porque com base nas Escrituras, ela sabe como vai ser o fim de todas as coisas. A igreja sabe. Ela sabe o final da história, está lá em Apocalipse. Então nós temos esperança, porque sabemos como será o fim de tudo, para nós que estamos em Jesus. Então a nossa esperança está consolidada nas promessas infalíveis de Deus. O autor da carta aos Hebreus diz que a nossa esperança é como uma âncora firme na nossa alma. Então a esperança da igreja não está no presente século. A esperança da igreja não depende da oscilação da bolsa de valores. A esperança da igreja não está nas eleições de 2026. A esperança da igreja está em Jesus Cristo. Só nele nós temos esperança de um futuro glorioso. E como será esse futuro glorioso? Cristo voltará em glória para buscar a sua igreja. Olha, a metáfora bíblica diz que nós somos a noiva aguardando o noivo. Cristo vai voltar para nos buscar. Eu disse de manhã que me deu até uma vontade, né? Porque os casamentos que a gente celebra é o noivo que espera a noiva. Não, mas a Bíblia ensina que a noiva que espera o noivo. Já imaginou se a gente muda isso? Vai dar um problemão, é melhor deixar do jeito que está. Mas Cristo vai voltar para buscar a igreja. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Receberemos um corpo glorificado, seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Todos nós seremos restaurados e veremos novos céus e uma nova terra. Ah, meu irmão, quando Cristo voltar, essa é a nossa esperança. Lá não vai haver mais morte, não vai ter mais pranto, ninguém vai precisar derramar uma lágrima sequer. Não vai haver mais dor, frustração, injustiça, culpa, medo, vergonha, preconceito. Não vai ter mais nada disso. Não haverá mais o pecado, porque o pecado vai ser aniquilado de uma vez por todas.
nós iremos reinar com Cristo em glória. Essa é a nossa esperança. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Cristo em nós é a esperança da glória. E chegando no verso 5, Paulo continua dizendo: há um só Senhor, e esse Senhor é Cristo. Há uma só fé, que é a fé em Cristo. Somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus. Também diz que há um só batismo. E esse um batismo não é o batismo nas águas, não é o batismo simbólico, mas é o batismo espiritual, porque no dia que você se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo te batiza no corpo místico de Jesus, e dali você passa a fazer parte da verdadeira igreja espiritual. Há um só batismo, e por fim ele diz que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Por meio da fé em Cristo, todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, porque há um só Pai. Isso é muito importante, porque todos nós que cremos em Cristo, fomos salvos pelo mesmo sangue, somos herdeiros da mesma herança, e vamos morar juntos no mesmo lar. Por quê? Porque eu e você fomos adotados pelo mesmo Pai. Agora somos da mesma família, agora temos o mesmo Pai, e por isso que chamamos uns aos outros de irmãos. Por isso Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Não oramos Pai meu, é Pai nosso, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, é da família de Deus, é daqueles que aprenderam a chamar Deus de Pai, é daqueles que preservam a unidade da igreja de Jesus. É nosso, porque somos uma família. Você é meu irmão, eu sou o seu irmão, e eu preciso ser humilde com você, manso com você. Eu preciso te suportar em amor, eu preciso fazer de tudo, inclusive guardar os meus achismos, as minhas opiniões, sofrer o dano se preciso for, para que a nossa unidade seja preservada para a glória de Deus Pai. Eu quero concluir reforçando essa verdade. A unidade precisa ser preservada. É uma responsabilidade de todos nós. E para isso acontecer, mais uma vez digo, precisamos ser humildes uns com os outros, mansos uns com os outros, pacientes uns com os outros, suportar uns aos outros e fazermos de tudo que estiver ao nosso alcance. Ou seja, só pelo poder do Espírito Santo você vai conseguir ser humilde. Só pelo poder do Espírito Santo você vai conseguir ser manso. Só pelo poder do Espírito Santo você vai conseguir ser paciente. Você vai conseguir suportar as pessoas em amor, porque é só o Espírito de Deus que unifica a igreja. Na sua força não vai dar certo, nas suas habilidades não vai funcionar, é só pelo Espírito Santo. Então o que nós precisamos é nos encher desse Espírito, transbordar da presença de Deus, porque a unidade da igreja é a nossa APP, a unidade é a nossa área de preservação permanente. Por isso eu te pergunto nessa noite: você está disposto a obedecer à Bíblia? Você está disposto a ser manso, humilde e paciente? Você está disposto e preparado para suportar os seus irmãos em amor? Você está disposto a fazer tudo o que for possível para preservar a unidade da igreja? Porque se você crê na palavra de Deus, se você ama a palavra de Deus, certamente você vai obedecer tudo aquilo que ela te pede. Como disse o pastor Ronald, tudo aquilo que Deus nos pede em sua palavra é para o nosso próprio bem, e é para a glória dele. Então, se nessa noite você começar praticando o que Paulo nos diz no capítulo 4 da carta aos Efésios, certamente a unidade da igreja de Jesus será preservada para a glória de Deus Pai. Quem sabe nessa noite é noite de mudança e transformação, aonde você vai permitir que essa unidade em você seja gerada de dentro para fora, algo que o Espírito vai provocar em você. Quem sabe essa consciência de unidade vai começar a ser gerada dentro da sua casa, vai ser de casa para a sociedade, de casa para a igreja local, e não ao contrário. Quem sabe essa unidade e essa consciência de dever bíblico
vai trazer reconciliação a muitas pessoas. Porque talvez na nossa carne a gente pensa assim, mas a pessoa não merece. Aquela pessoa errou comigo, ela não merece. Mas se Deus pensasse da mesma forma ao nosso respeito, Ele nunca teria liberado perdão sobre nós. O perdão é uma manifestação graciosa. E o próprio Jesus nos convida a imitá-lo, a liberar perdão sobre quem precisa, porque isso é coisa de cristão. Perdão é coisa de quem pertence não apenas a uma igreja institucional que tem uma placa, mas daquele que foi salvo pela graça mediante a fé em Jesus e agora é trigo e pertence à verdadeira igreja espiritual. E quando Cristo vier voltar para buscar a igreja, Ele não vai buscar uma placa, Ele sabe aqueles que lhe pertencem. Que a unidade seja gerada dentro da sua casa, que a unidade seja gerada no seu coração, que esse desejo, que você faça de tudo que tiver ao seu alcance, não para segregar, mas para congregar pessoas, para trazer para perto, para trazer para a mesa da comunhão. Tudo que você puder fazer, faça. Mas não se esqueça, se encha do Espírito, porque quem promove a unidade é o Espírito. Só o Espírito Santo de Deus unifica a igreja. Se você puder nessa noite, se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Eu creio que é noite de reconciliação entre pessoas. É noite onde Deus faz novas todas as coisas. É noite onde Cristo, por meio do Espírito e da Palavra, nos traz consciência de sermos igreja de verdade. Pai, nessa noite nós, em unidade, te pedimos perdão. Como igreja, Pai, em unidade, nós nos arrependemos diante do Senhor. Nos perdoe, Senhor, por todas as vezes que permitimos que coisas tão pequenas nos separassem, Pai. Perdoa todas as vezes que fizemos de coisas pequenas, grandes, como se elas fossem mais poderosas do que a Tua cruz. Perdoa, Senhor, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Perdoa a nossa dureza de coração, porque às vezes, ó Pai, nós estamos transbordando de justiça própria. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas fraquezas, Pai. E te pedimos nessa noite, nos faz transbordar da Tua presença, Deus. Nos enche do Teu Santo Espírito. Conduz as nossas vidas, aquece o nosso coração. Arranca das nossas almas toda raiz de amargura, Pai. Ah, Deus, que essa noite o Teu Espírito em nós faça uma asepsia, uma limpeza de dentro para fora, Deus. Que não haja mais muros entre nós. Que nessa noite o Teu Espírito venha construir pontes, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E nos enche de amor. Assim como o Senhor ama a sua igreja, que possamos amar uns aos outros, para que essa cidade reconheça que nós somos o Teu povo, que nós somos os Teus filhos, Pai. Porque nós não somos chamados para falar mal uns dos outros, para brigar uns com os outros, mas somos chamados para traduzir na terra aquilo que o Senhor é nos céus, Pai. Portanto, nós te pedimos, nos enche do Teu Espírito. Muda o nosso coração, tira o coração de pedra, nos dê um coração de carne, transformado, avivado pelo Teu Espírito, Deus, nessa noite. É o que nós te pedimos, e que a nossa unidade venha liberar a Tua bênção sobre as nossas vidas, a Tua bondade, a Tua forte mão estendida sobre nós, Pai. E que possamos ainda, em vida, testemunhar o poder da unidade na vida da igreja local, começando na nossa casa, para a Tua glória, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos. Nós Te adoramos, Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Somos um em Jesus. Somos muitos, somos diferentes, temos opiniões diferentes, mas na unidade nós guardamos nossa opinião no bolso
porque ela não importa, e nós temos a palavra de Deus como ponto de convergência nas nossas relações. É isso que baliza as nossas vidas, é isso que nos sustenta como igreja local. Agora, o que eu acho, não importa o que eu acho, o que importa é o que diz a palavra de Deus, porque todos nós temos diferenças. Só o Espírito de Deus consegue colocar pessoas diferentes numa mesma mesa. É só a obra da cruz que faz isso. E como eu disse, nenhuma outra ideologia consegue fazer isso. Só o Evangelho unifica pessoas diferentes, com histórias diferentes, com problemas diferentes. Só o Evangelho traz todo mundo para a mesa da comunhão. Então você vai continuar tendo a sua opinião, eu vou continuar tendo a minha. Meu exemplo, o testemunho disso é o meu casamento. Minha esposa torce para o Atlético Mineiro, eu trouxe para o Cruzeiro, Esporte Clube. E daí? A palavra de Deus é o que importa, né? Coitado dela. Mas apesar das nossas diferenças, nós somos um em Jesus. Não se esqueça disso. É sua responsabilidade, assim como é minha, fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para preservar essa unidade da igreja. Amém? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus, o Espírito que unifica a igreja, seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada, com muita unidade na presença de Deus. Deus abençoe vocês.